E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do MoonLab. E sim, como vocês podem ver, o cenário aqui está bem diferente, mas eu continuo com o meu co-host, André Reis. Dá um alô aí. E aí, pessoal, tudo bom? Então, aqui a gente está mudando as coisas. Na verdade, chegamos no estágio que a gente imaginava onde o MoonLab ia chegar, que é essa coisa mais improvisada da vida real. Estou nesse exato momento em Florianópolis, Santa Catarina, tendo essa grande vista aqui e também tendo diversas experiências em outros idiomas, que é o verdadeiro motivo do porquê que eu estou aqui. Então, hoje, na verdade, pessoal, o episódio vai ser concentrado nisso, em experiências e como você pode trazer essas experiências, essas pessoas para a sua vida, para transformar em conhecimento. E, pessoal, é inacreditável a quantidade de coisas que eu já vivi aqui em tão pouco tempo, em apenas 2 semanas. Mas a gente já chega falando sobre isso. Continuamos com a nossa comunidade Big Global, já somos mais de 30 alunos lá. 2 alunos novos entraram na semana passada e estamos crescendo toda semana. Então, se você quer se tornar um nômade digital, se você quer aprender outros idiomas usando ciência, se você quer procurar trabalho na gringa, no estrangeiro, então a nossa comunidade é o lugar para você, tá bom? Você pode estar escaneando o QR Code aqui ou acessando o link na descrição. Não se esqueça também de se inscrever aqui no MoonLab, que temos episódios toda segunda-feira, tá bom? E também temos o canal do MoonLab Beats, que é os cortes aqui do MoonLab. Eu sou o Eric Salieri, seu apresentador, e estamos oficialmente ao vivo nessa nova temporada. André, meu amigo, como você está se sentindo nessa nova season? Bom, good things to come, né? Tem muita coisa nova aí, tem muitas descobertas novas, né? Com essas experiências novas também. Inclusive, eu queria te perguntar, porque eu acho que isso vai sanar não só as minhas dúvidas, mas de todo mundo, né? Falar um pouco por cima, primeiramente, sobre a sensação que é de conversar com pessoas não só que falam outro idioma, mas que pertencem a uma outra cultura, né? Porque é muito diferente por exemplo, uma aula de conversação, você falar alemão com um cara, uma aula de conversação, você falar norueguês, e você encontrar uma pessoa ali no mundo real, no meio da rotina dela, e você conversar com ela. Como que é essa sensação? De encontrar com a pessoa, né? E não com o professor, a pessoa. É outra coisa, é outra parada, assim, a vivência é outra, a sensação é outra e assim, eu já tive outras experiências, né, conversando com estrangeiros e tal, mas quando você está ali na vida real, vendo as mesmas cores que a pessoa, vendo as mesmas coisas, vocês podem apontar e falar assim, isso aqui no seu idioma é isso? Aí a pessoa fala assim, não, 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 é isso, a gente chama isso aqui disso aqui. E aí começam as trocas, assim, trocas espontâneas que não seriam possíveis de acontecer na internet. Essa foi talvez a maior diferença, assim, que eu percebi. E também, e eu acho que eu mencionei isso em outros episódios, que o meu espanhol estava muito enferrujado, né? E aqui o que eu mais falei foi espanhol. Eu fiquei muito surpreso o quanto o meu espanhol decolou, assim. Entonces, si quiero platicar en español ahora, y mi contexto en español para mí va bien, está todo bien, está genial, porque estoy hablando en español hace un rato, entonces para mí va muy natural, ¿no? E aí, cara, para mim tá fácil fazer essas trocas, sabe? Porque aqui tá cheio de chileno, de argentino, de uruguaio, de venezuelano, tá todo mundo da galera da América Latina tá aqui, agora em Floripa, nessa temporada. E assim, desde o primeiro dia, eu cheguei aqui e a primeira coisa no Airbnb, a primeira coisa que aconteceu foi esse casal de uruguaios que estavam hospedados aqui também. E eu troquei ideia com eles, fiquei conversando por horas com eles no primeiro dia. Então, assim, e além disso, tinha uma alemã que estava aqui também, que ela morou mais de quase 40 anos na Alemanha, uma alemã brasileira, e aí contando essas histórias, essas culturas, coisas que assim, não fazia ideia, sabe? Mesmo já tendo estudando idiomas, ó, 10 anos estudando idiomas, coisas que eu não fazia ideia. Então, assim, essa interação com outra cultura, você tá ali na vida real mesmo, né? Não tem estudo que vale mais do que isso, sabe? Eu acho que essa foi minha grande conclusão, assim. Sim, né? Tem muita gente, eu percebo que tem muita gente que acha que os outros idiomas, eles são basicamente é tudo a mesma língua, só que com outro alfabeto, com outras palavras, né? E eu lembro que eu vi um vídeo muito tempo atrás de um cara recém-chegado nos Estados Unidos. Era a mulher dele, falava inglês e tava gravando ele fazendo um pedido no McDonald's, né? E ele queria pedir batata frita. E ele tava falando assim, I want potato, sabe?
Eu tava falando ao pé da letra, né? Achava que é como se fosse o português, só que com outras palavras. E, pô, tá muito longe de ser isso, né? Então, bom, isso daí já fica bem evidente, né? O quanto que se comunicar com as pessoas, com nativos, o seu aprendizado vai lá para cima, né? É o maior, acho que é o maior grau que tem de aprendizado, né? De idiomas é conversar com nativos, né? Imagino eu. E eu vou te falar uma coisa, cara. As experiências aqui me impactaram de tal forma que eu tô repensando tudo. Eu tô repensando tudo porque eu estudei 10 anos, cara. 10 anos estudando idiomas, assim, tendo contato com o idioma de forma online. E o progresso, tudo bem que eu já vim com uma base aqui, né? Já vim falando o idioma. Mas o quanto que eu melhorei em todos os idiomas desde que eu cheguei por conta dessa interação com os nativos, me fez pensar se, se não dá para introduzir essas experiências o quanto antes. Se isso não tem que fazer, não tem que ser parte da jornada inquestionavelmente, sabe? Que as pessoas têm que buscar essas experiências, não importa qual nível ela esteja. Porque a memória, esse laço afetivo, essa curiosidade, esse intercâmbio que decimos aqui, essa troca entre culturas, acaba criando um impacto tão grande em você que você lembra muito mais disso, dessas trocas, do que tudo aquilo que você estudou antes. Então, assim, eu tô repensando nesse sentido. E aí você que tá escutando a gente nessa segunda-feira almoçando, nesse momento agora, não engula seu feijão. Entenda o seguinte, você precisa ter experiências memoráveis no idioma. Você precisa encontrar pessoas, um ambiente, nem que sua cidade tenha 4.000 habitantes. Acho duas pessoas aí, só duas, só vai ter duas que falam inglês ou outros idiomas na sua tribo, na sua vila, sei lá. Encontre elas, entendeu? Faça de tudo para ter experiências. Eu acho que esse é isso que mais me marcou até agora, cara. Fala pra gente, a coisa mais. Acho que a coisa mais inesperada, assim, que você descobriu culturalmente, assim, conversando com alguém aí. Eu imagino que deve ter sido em espanhol, né? Que foi a maior parte do contato que Pior que você não, teve. na verdade. Foi uma situação um pouco engraçada. Teve uma situação aqui que, no caso, eu estou dividindo o espaço, né? E nesse espaço tem português, francês e tem o outro brasileiro que fala espanhol também e tudo. E aí, aconteceu uma situação, uma pequena confusão aqui. E eles estavam discutindo por um negócio que não fazia sentido até que eu entendi. O que aconteceu? É porque em português, e aí eu não quero dar muitos detalhes porque é algo meio íntimo entre eles, o inglês. O que acontece é que em português a gente fala algumas coisas, às vezes, que está subentendido, que para outras culturas não. Então ele falou uma coisa pensando que estava claro, mas não estava. Aí o português francês, quando ele foi fazer o negócio, ele deu errado, deu um problema. Aí eles começaram a discutir, e eles não conseguiram chegar num consenso. Aí eu escutando, aí eu fiquei assim, ele entendeu errado. Ele entendeu errado, ele sofreu um choque cultural. Tipo assim, eu tive um momento muito. Uau, presenciei um choque cultural ao vivo. O negócio assim, porque eles estavam realmente discutindo, entende? Por um negócio que não fazia sentido nenhum. Até que, raciocinando, eu entendi que foi um choque cultural do francês ali. E eu só entendi porque eu entendi um pouco de francês, pela forma que ele estava expressando ali, porque não. Aí teve aquele momento de sabe? Teve outras coisas assim, com um casal de uruguaios que ficou aqui. Eles comem muito defumado, né? Tipo presunto, calabresa, essas coisas assim. E aí a gente aqui não tá tão acostumado, né? Você ter, tipo assim, uma fileira de linguiça pendurada na cozinha, uma fileira de presunto, de embutido, né? Então, assim, essas trocas são muito chistosas. E aqui, por exemplo, outra coisa, que eu não lembrava que engraçado em espanhol vem de graça, que é gordura. E aí eu tava conversando com uma chilena, e aí eu tava falando, nossa, isso foi engraçado. Ela começou a dar risada, e eu achei que era, tipo, fez sentido na minha cabeça. Aí depois ela falou que não, é porque engraçado, pra ela, parece um cara, uma pessoa que tá cheio de graça, de gordura, entende? Engordurado, né? Gordurado, exato. Porque engraçado em espanhol é chistoso. Chistoso, esse é chiste, esse é um chiste, é de uma broma. E isso que é a palavra realmente. Então, assim, nunca mais esqueci, obviamente, nunca mais vou esquecer.
Porque eu tinha esquecido porque eu tinha estudado, mas não tinha vivido a parada, né? Então, Uhum. assim, essas coisas, cara, é coisas que é impossível você calcular, sabe? E assim, pessoal, vocês que estão assistindo, tenham paciência, por favor, tenham paciência. Tá todo mundo falando, cadê os vídeos conversando com o gringo? Cadê os vídeos conversando com o gringo? Porque eu vou lá e gravo os stories, meio que assim, né? Porque, pessoal, eu não vou chegar no gringo e falar assim, ó, então, nesse exato momento eu tô gravando aqui pro YouTube, tá? E eu quero te expor na internet pra minha audiência, tudo bom? Tipo assim, eu não tenho isso ainda. Vai rolar, mas eu preciso que os senhores e senhoritas tenham um pouquinho de paciência aqui para convosco. Você já encontrou pessoas aí, logicamente, né, nativos de outros idiomas, mas que falam português? Ou que estavam no aprendizado do português? Tem uma francesa aqui no Airbnb que ela tá querendo aprender português. E aí eu, né, já falei assim, ok, então é isso. Você me ensina francês, eu te ensino português. Aí tem um outro português francês, no caso. Ele nasceu em Portugal, mas ele foi morar na França com 11 anos. Então ele fala mais francês que português, mas ele fala português. Só que é português de Portugal, né? Tirando isso, não. A chilena que eu conversei, ela conversava um pouco em português. Mas acho que não. Tinha um outro alemão também que falava português, que eu encontrei. Não, isso foi muito doido, porque nossa, tem uma outra coisa curiosa também pra falar sobre isso. Mas eu tava na casa de um amigo, e aí saindo tinha um vizinho dele que é alemão. E aí eu conversei com ele ali rapidinho, e ele falava português também. Ele, assim, aquele português bem com sotaque carregado, sabe? Mas ele falava. O que que eu percebo, pessoal? Eu acho que assim, muita gente tá falando assim, nossa, Eric, você tá com a bunda virada pra lua mesmo, né? Pra estar encontrando esses estrangeiros, porque eu moro aqui em Floripa há X anos e isso não acontece comigo. Pessoal, e aqui qual que é o ponto? E eu acho que se vocês forem tirar alguma coisa desse episódio, que tirem isso. Que é, independente de qualquer coisa, você tem que estar com, sabe, os olhos abertos, os ouvidos, assim, atento para estrangeiros. E assim, a gente até brinca lá dentro da comunidade, assim, de caçar estrangeiros, porque eles estão aí, entendeu? Só que como a gente está no dia a dia, a gente não está prestando atenção nisso, a gente vai ignorando as coisas. Eu que eu percebo, assim, eu juro para vocês, eu saio na rua, eu escuto outros idiomas, imediatamente quase. Eu não sei se realmente eu cheguei no lugar certo e foi Deus que me colocou aqui, ou algo do gênero, eu tô, sei lá, na minha lenda pessoal do alquimista, ou algo do gênero, mas as coisas estão acontecendo e eu não tô indo atrás delas, esse que é o louco. Eu saio na rua, vou... Quer ver uma situação? Eu fui na padaria, e aí eu falei que eu queria uma cueca virada, que em Mato Grosso, não sei como é em outros estados aqui no Brasil, mas é aquele doce com canela, tipo uma massa assim, que parece cruzada, assim, né? Por isso que a gente chama de cueca virada. Aí eu perguntei pra moça como é que aqui em Floripa eles chamavam isso. E do meu lado tinha um senhor. Aí o senhor apontou assim e falou: In Itália chiamamo crostoli. Aí eu fiquei, what are the odds? What are the odds? Como é que isso acontece, cara? Aí eu virei assim, não te credo. Iniziamo a parlare in italiano dopo questo. E depois disso a gente começou a conversar um pouco em italiano ali. Ele contou que ele não fala tanto, ele conhece algumas coisas, mas que a família dele é de lá. Aí ele me contou sobre as massas lá da Itália, os tipos de vinho que tem lá. A gente conversou um pouquinho ali na padaria e foi isso. Essas interações do dia a dia, assim, sabe? E eu acho que isso só. Porque, por exemplo, se eu tivesse falado eu quero duas cuecas viradas. Três. Será que ele teria dito aquilo? Não. Provavelmente não, na verdade. Então o que eu penso é, além de eu estar atento, eu estou fazendo comportamentos que de certa forma atraem e fazem com que isso aconteça. Então, por exemplo, eu estou indo num lugar aqui que tem muitos estrangeiros lá. Toda vez que eu vou, tipo assim, se eu quero encontrar um estrangeiro, eu vou lá, que é um café que tem aqui em Floripa. Aí eu chego lá, tem um monte de estrangeiro, tem gente falando inglês, tem gente falando francês, tem gente falando espanhol, tem gente falando. Teve uma vez que eu achei que era alemão, mas não era. Aí eu pensei, gente, será que isso aqui é holandês? Será que isso aqui é Dutch? Eu fiquei meio assim, mas daí eu não fui falar. Mas enfim, tipo, essas coisas estão acontecendo, sabe? E aí qual que é o ponto, pessoal? Vocês têm que correr atrás dessas coisas. É ok que eu tô em Floripa, mas talvez você esteja vendo esse vídeo em São Paulo, que dá para se fazer o argumento que tem muito mais estrangeiro em São Paulo do que em Floripa. Ou no Rio, certo? Sei lá, em Salvador. Então, assim, em Minas dá para fazer isso. Então, tem muitos lugares aí, principalmente nas capitais, que dá sim para encontrar estrangeiros. E a gente precisa estar com o olhar aberto e estar buscando essas experiências. Às vezes é uma pessoa do árabe, sei lá, sabe, do Oriente,
mas ela fala inglês. Então tenta trocar uma ideia em inglês. Às vezes a gente acha que a gente só pode interagir com estrangeiro se for, sabe, americano, loiro de olho azul, ou algo do gênero, sabe? Sendo que É. não, e muitas das vezes não é assim. E o legal disso tudo é que, assim, por exemplo, essa conversa que você teve com o italiano aí, completamente impromptu, né? Tipo, foi essas massas, esses vinhos, essas coisas que ele falou, são coisas que você não vai esquecer, na Exato. verdade. Crostoli. Nunca mais vou esquecer. Crostoli, cueca virada. Crostoli. Crostoli. Eu Tá nunca vou vendo? esquecer isso, cara. Porque na Itália eu vou falar, na voglio un crostoli. E é isso. Sabe? Outra coisa que eu não lembrava dessa parada, dessa palavra em espanhol, que é amendoim, mani, manis, sabe? Inclusive, deixa eu confirmar se é isso mesmo, mas eu acho que é. Amendoim em espanhol é mani. É. Isso, mani, exato, é isso aí mesmo. Então, assim, eu não sabia. Tinha lá o amendoim, né? Que tem a marca Manis, e eu não sabia, eu achava que era marca, que nem Nestlé. E não, e aí conversando com um casal de uruguaios aqui, a gente pediu uma pizza de nozes. Aí eles perguntando, nossa, o que que é isso? Aí a gente falou nozes, aí eles manis, aí a gente manis. Aí depois, aí descobrimos que amendoim na verdade é manis e não é nozes. Nozes é outra coisa. Nem lembro como que é nozes agora, mas enfim, talvez seja nozes mesmo. E aí, nossa, e aí e aí tá, e aí eu fiz essa associação, né, com a marca e tal, daí eu, pá, algo que tava estampado na minha frente a minha vida toda. E eu não sabia. E eu só soube por conta da interação na vida real, sabe? Esse tipo de coisa tem um valor imensurável, imensurável mesmo. Assim. Quando você tá conversando com essas pessoas, você. Eu imagino que sim, né? Poucas foram as experiências que eu tive com pessoas que falam outros idiomas, mas quando você está conversando com essas pessoas, você acaba pensando no idioma que você está conversando, seja francês, italiano. Sim, sim, isso é doido. E é curioso, porque às vezes eu travava, mas eu travava era porque eu realmente não sabia a palavra, não era porque eu tava com vergonha ou algo do gênero. E aí aconteceu algumas vezes, mas. E é curioso, porque aqui, depois que eu cheguei, eu sonhei em francês. E na verdade, essa relação toda com francês, e não sei o que está acontecendo, entendeu? A gente já fala sobre isso. Mas isso eu acho muito importante, que eu acho que é underrated, assim, as pessoas não falam tanto sobre isso. Que é a importância de você tener una contestación en lo idioma que hablas. Você ter uma resposta no idioma que você está escutando daquela outra pessoa. Isso faz uma diferença absurda, assim, para o seu conforto, para você estar falando. Porque às vezes você usa o que a própria pessoa falou para responder, ou então para complementar. Então, assim, vira uma troca mesmo, assim, sabe? Onde vocês dois se ajudam a ter essa conexão. Então, isso acaba fazendo com que você pense mais naquele idioma. Então, às vezes a gente tem esse sentimento de, eu vou, sabe, tá tentando desenvolver uma frase ou algo no idioma, mas a pessoa tá tentando fazer o caminho mais difícil, sabe? Porque eu tô achando muito mais fácil falar espanhol se tem alguém em espanhol falando comigo. Se você me pedir para eu trocar em espanhol agora, sim, consigo fazer e tudo. Mas se eu estiver falando com alguém que é nativo espanhol, aí eu desenrolo. Aí eu desenrolo mas, tranquilamente, assim. Eu falo. Na verdade, aconteceu uma situação aí que eu passei horas falando espanhol, horas, assim, o dia inteiro conversando espanhol. Entendeu? E para mim foi muito tranquilo. Eu não cansou nada. Assim, pouquíssimas vezes eu esqueci de palavras. Aqui, e tem acontecido uma coisa interessante também, abrir um parênteses para você me perguntar daqui a pouco, André, que é, as pessoas aqui estão confusas de onde que eu sou, cara. Sério? Isso tá muito. Juro, mano. Eu não achava que isso ia acontecer. Mas é engraçado, porque o que aconteceu foi o seguinte. Por exemplo, eu estava nesse café que eu comentei, e aí tava esperando o meu Uber, sabe? Tava esperando meu Uber para ir embora. Aí tinha uma francesa do meu lado. E eu só soube porque do nada ela começou a enviar um áudio para uma amiga dela em francês. E aí, ela enviou o áudio, e aí assim, eu tô muito cara de pau aqui também, tem esse detalhe. Aí eu virei pra ela, excusez, que já écouté que tu déjà parlé au français? Ou algo assim, ó, e nem sei se tá certo, mas eu fui lá, falei, aí ela me respondeu em francês, e a gente começou a conversar em francês, e aí, cara, essas coisas foram acontecendo, sabe? Essas coisas
as coisas foram aproximando, aí chegou uma outra francesa, aí chegou o francês, o gajo, que a gente chama ele de gajo. O gajo aqui também, sabe, é muito, muito, muito doido isso, cara. Muito. Ah, e aí tá. Aí eu cheguei e falei com ela em francês, né? Aí depois eu troquei pra inglês. Aí eu troquei pra inglês porque era a língua de intermédio ali, né? E aí, depois ela não sabia que idioma, da onde que eu era. Porque o primeiro contato, a primeira coisa que ela escutou minha foi francês. Você falando francês, é. Daí eu troquei pra inglês. Aí depois ela começou a ficar meio. Não, pera, where are you from? Aí eu falei, não, eu sou brasileiro. Ela, nossa, tipo, ficou super confusa, sabe? Aí o gajo, aqui foi a mesma coisa. Que ele chegou, né? Daí eu cumprimentei ele e tudo, eu cumprimentei em francês também. E aí depois eu troquei pro inglês. Aí a gente começou a conversar em inglês e ele perguntou, e mesma, mesma reação, cara. Ele fez assim, não, where are you from, bro? Aí eu falei assim, não, sou brasileiro dele. Nossa, eu achava que você era inglês britânico. Eu, what the fuck? Tipo assim, o meu inglês britânico, eu nem escuto o inglês britânico direito, entende? Eu escuto mais americano, sei lá. E aí, cara, essas coisas estão acontecendo muito. A outra francesa aqui, mesma coisa. Então, assim, eu acho que é mais por conta do primeiro contato, sabe? Não é nem questão de, sotaque nativo. Não tem nada a ver com isso. Eu acho que é só porque o primeiro contato foi no idioma deles, depois eu troquei para inglês. Né? E você vê, né? Novamente reforçando aquela coisa de que é tudo questão do ambiente, né? Tipo, você falou agora há pouco, né? Que se tiver que falar em espanhol agora você fala e tudo mais, mas se tiver uma pessoa falando em espanhol com você, aí acabou tudo, né? Aí tipo. Cara, aí sim. Aí sim. E, cara, eu vou trazer pra galera, tá? Fiquem calmos, nossos queridos ouvintes. Vai ter vídeo conversando. Eu vou gravar um vídeo com o Gajo, entendeu? Ele curte MMA e Jiu-Jitsu as well. So it'll be fun. Então ele curte as coisas que eu curto também. Então vai ser legal. E, cara, e outra coisa, aqui em 2 semanas, eu sei que eu já falei isso, mas em 2 semanas eu falei mais do que minha vida inteira em outros idiomas. Todo dia eu falo pelo menos 3 idiomas. Todo dia. Pelo menos ou inglês, espanhol ou francês. Um dos 3 eu falo. Ou os 3. E na maioria, até agora foram os 3. Eu tô dando uma margem de segurança aí para caso eu fique alguns dias sem falar. Mas amanhã eu vou num evento internacional também, vai ter um monte de estrangeiro lá, vou gravar algumas coisas lá também. E esse espaço aqui que eu escolhi, esse Airbnb, eu pensei que ele teria chance de ter isso mesmo. Porque ele é um espaço mais de coworking, sabe? Então aqui, é o coworking não, de home office, sabe? De work from home. Então eu tô aqui de boa, curtindo a vista, conversando com a nossa querida audiência. Agora há pouco, não, antes de gravar esse vídeo, antes de gravar aqui o Monlab, eu tava conversando justamente com a francesa. A gente ficou umas 2 horas ali conversando, sabe? E antes disso eu tava conversando com o Gajo, em inglês e francês também. Então, assim, é muito sobre isso, de estar sociável, sabe? Às vezes a gente vê um estrangeiro na rua e a gente simplesmente deixa passar a oportunidade, entende? E eu tô meio que cada vez mais tentando converter essas situações. Teve eu estava na praia e eu passei do lado de um grupo de americanos. Esse eu sabia que eram americanos. É curioso que eu tô com mais vergonha de falar inglês aqui do que qualquer outro idioma. Não sei por quê. Eu não sei por quê, cara. É muito curioso isso. Não, essa situação foi engraçada. Essa situação foi engraçada. Porque eu tenho um amigo meu, a gente foi na praia, e aí ele falou que ele tinha um cara que era da Flórida, e que ele trabalhava no restaurante aqui perto. Daí a gente foi lá dar um alô, conversar com ele. Aí na hora de ir embora, for some reason, eu por algum motivo cheguei nele e falei, good to see you, man. Nunca vi o cara. Então, tipo assim, pra quem não... Eu nunca vi o cara e falei, good to see you. Pra quem não entende inglês, é tipo assim, é como se eu chegasse, é como se você chegasse pra alguém que você nunca conhece e falasse assim, nossa, bom te ver, quanto tempo. E foi porque eu tava nervoso ali, não sei, ali foi a primeira interação, não foi a primeira interação em inglês, mas foi a primeira vez de alguém de lá, dos Estados Unidos, sabe? E aí, muito doido isso, cara. Essa questão do ambiente faz toda a diferença. Então, assim, pessoal, você que é ouvinte, que tá escutando a gente agora, pelo amor de Deus, encontra alguma. Olha a quantidade de histórias que eu tô tendo. E esse é só o começo, tem mais um monte. Teve uma outra vez, eu tava fazendo trilha. Muito rápido, muito breve. Eu tava fazendo trilha e aí tinha uma pessoa que estava reclamando de sol. Tinha uma pessoa que estava reclamando do sol.
Eu passei do lado dela e falei, se a história está de matar, está muy mal. Aí eu só fiz um comentário, daí a pessoa respondeu, e eu pensei, pô, poderia ter feito uma pausa ali, rapidinho, conversado com a pessoa, sabe? Mas essas coisas vão acontecendo. Vão acontecendo, tem que estar no ambiente, tem que procurar alguma coisa, cara, porque faz muita diferença. E assim, pessoal, novamente, estudei 10 anos sozinho, entende? Estudei 10 anos sozinho, trancado em casa. Então, assim, essas experiências para mim estão valendo muito mais do que esses outros anos. Eu não estou falando que você não deva estudar sozinho, eu estou falando que, e perceba, eu só estou conseguindo converter tanto e ter essas experiências da forma como eu estou tendo porque eu passei esses 10 anos estudando. Então tem esse ponto também. Então a gente tem que encontrar esse equilíbrio do estudo pelo estudo e da experiência. E quando a gente encontra isso, cara, a jornada de idiomas é outra. E eu percebo também que tem o fator sociabilidade, né? Eu acho que seria o termo correto. Porque assim, eu conversando em português com, sei lá, tô num churrasco com os amigos e tudo mais, ficar muito tempo conversando, tem aquele negócio da bateria social, né, que a gente fala, né? Vai drenando, você vai perdendo um pouco de vontade. Às vezes você começa a ficar mais um espectador ali no meio, só ouvindo o pessoal conversar do que você mesmo conversando, né? Eu, pelo menos, tenho isso. Mas as poucas experiências que eu tive conversando com pessoas nativas de outros lugares, parece que essa bateria social ela não existe, esse fator não existe. Porque é tão empolgante você estar conversando com uma pessoa de um lugar completamente diferente, uma coisa completamente nova, né? Então, esse fator de você socializar, conversar com a pessoa, ele se renova a cada frase que você fala, né? Cara, 100%. E assim, eu vou dizer mais. E aqui entra num ponto. Vocês que são introvertidos, que estão nos assistindo agora, essa é tua briga, tá? Essa é tua briga, ser social, porque eu também sou introvertido, tá? Eu também sou introvertido, eu também tenho minhas questões, tenho vergonha e tudo, mas eu preciso sair da minha zona de conforto. E você que está escutando a gente, talvez também precise. Então, assim, não é sempre que eu estou muito animado para conversar, mas esse é um esforço que eu estou fazendo. Então, assim, às vezes eu estou morrendo de vergonha, às vezes eu simplesmente deixo a oportunidade passar, mas de maneira geral eu estou tentando estimular conversas simples, do dia a dia, small talk. Sabe, o terror dos introvertidos aqui tem que ser a salvação, porque assim, com small talk você vai aprender o idioma. E tem outro ponto que é assim, e aqui entra um outro segmento que eu acho que dá um episódio todo do Moab também, que esse é um assunto que não é um tabu, mas muita gente tem um pouco de vergonha de admitir, que é as relações amorosas entre outras pessoas, né? Então, relações com estrangeiros. E o que que eu digo sobre isso? Quando você interage com um estrangeiro, é importante que você tenha essa intenção de troca de cultura mesmo, de trocar conhecimentos e etc, etc, etc. Mas é fato, nós temos estudos para mostrar isso, eu não lembro exatamente qual, mas os estudos relacionados à emoção, etc, etc, se aplicam aqui, que é quando a gente tem uma emoção relacionada àquela experiência, é muito mais fácil da gente lembrar. Então, quando você se relaciona, é por isso que quando a gente se relaciona com estrangeiros, é muito mais fácil da gente aprender a língua deles. E aqui a gente não pode ter vergonha, novamente, não só não ter vergonha de falar e tentar aprender, mas também dar a oportunidade. E eu sei disso porque muitas pessoas sonham assim, nossa, isso ninguém fala, né? Mas existe. Nossa, meu sonho é ficar viajando Europa ali, Ásia, não sei o que, conhecendo gente, saindo com pessoas. Muita gente pensa isso. E se você pensa isso, então você tem que ser bem cara de pau. Cara de pau no sentido de não ter vergonha de falar uma besteira, de errar uma palavra. Isso vai fazer com que você conquiste esse seu objetivo que você quer e também com que você aprenda o idioma. E outra coisa, isso ninguém fala também. Isso que eu acabei descobrindo. Quando você fala com um estrangeiro, no idioma dele você tem pontos a mais. Pontos que você não teria na sua língua nativa. Estão entendendo? Ó, audiência, vocês estão me entendendo, né? O que eu quero dizer. Então, assim, lembrem disso. Dica que eu dou pra vocês aí. Porque essa troca, cara, acaba fazendo. Nossa, a quantidade de palavras que você aprende só de trocar ideia com a pessoa. E assim, você não precisa ter necessariamente relacionar com a pessoa. Mas assim, só de ter um intercâmbio mesmo, uma troca, um exchange, do exchange, sabe? Isso vai fazer com que você aprenda muito, muito, muito mais. Não negligencie isso. Lá dentro da nossa comunidade Global, o QR Code aqui, link na descrição. A gente fala muito sobre isso.
Então, assim, lá nós temos outras pessoas que estão passando por experiências parecidas. E sabem, olha só, semana passada, a gente teve o nosso encontro entre alunos, semanal, toda segunda-feira. E aí, depois do episódio do MoonLab. E aí, conversando com os alunos, eu joguei essa faísca neles, né? De, pessoal, vocês têm que encontrar algum lugar, alguma coisa para falar em outros idiomas aí, interagir com estrangeiros na cidade de vocês. Vocês precisam encontrar isso. Sabe o que aconteceu, pessoal que estão escutando a gente? No dia seguinte, vários encontraram encontros, gatherings, polyglot meetings. Tem uma coisa que eu quero gravar para vocês também, que aqui em Floripa tem Mundolingo, que é um encontro semanal entre poliglotas, que eu ainda não fui, mas eu vou. Então, assim, olhem as coisas que acontecem, sabe? A gente precisa começar a explorar para começar a fazer as coisas acontecerem, sabe? Para a pessoa que ela quer ter essas experiências, que ela quer começar, que ela vê aí vários desses caminhos, ela não sabe por onde começar, o que você falaria? Qual dica você daria? Querido ouvinte, ok? Que está escutando a gente, se você não tem dinheiro para curso, não tem dinheiro para viagens, não tem como mudar de cidade, você não tem opção, você está no mesmo lugar que eu estive, tendo que estudar sozinho, sem dinheiro, sem nada. O que eu diria para você? Acredite, tenha fé, de verdade, o coração isso faz diferença. Porque muito tempo atrás, nessa jornada, eu pensei, a única coisa que eu não vou fazer, eu posso parar de estudar, mas a única coisa que eu não vou fazer é let go of the rope, é soltar a corda, achar que a oportunidade passou, vou ter que esperar os planetas se alinharem, alguma coisa acontecer. Não, eu fiquei dando migalhas pro Eric do passado lá, migalhas, falando assim, cara, só isso aqui, ó, só toma isso aqui, um dia, acredite, um dia tudo isso vai valer a pena. E eu me mantive, eu tive essa fé, e o que eu fazia era o máximo que estava ao meu dispor. Então eu assistia vídeos, eu lia, eu procurava fóruns, nos jogos que eu jogava eu tentava interagir, eu tentava entrar nos servidores de estrangeiros, ainda que eu tivesse lag ali, né, a latência mais alta e tudo. Então eu tentei fazer de tudo para interagir com os estrangeiros, e assim, não é a mesma coisa, eu não posso sentar aqui e te falar assim, não, vai dar bom igual, não vai. Não vai, mas é muito massa. E você pode sim fazer amizades, crescer e nutrir amizades através disso. É totalmente possível. Mas é preciso saber disso, né? E assim, tem que ter um plano. Tem que ter um plano. E pessoal, de coração, vou dizer algo para vocês. Até lancei um vídeo no meu outro canal falando sobre isso. Queimem os barcos. De verdade, queimem os barcos. Porque eu ficava esperando a situação perfeita. Ficava achando, não, preciso guardar dinheiro, preciso fazer X, Y, Z. Não, preciso só queimar o barco. Eu queimei o barco, foi a melhor coisa que eu fiz. Eu não estou falando para você ser irresponsável. Estou falando para você ser estratégico, você ter uma visão e você entender o que é necessário para você e o que não é. O que é essencial e o que não é. Então eu considerei que muita coisa para mim não era essencial. E eu sacrifiquei um monte de coisa para poder estar tendo essas vivências. Então, assim, pessoal, não tenham a ilusão de que eu estou no lugar mais luxuoso. Na verdade, é uma casa muito simples. Então, assim, não sou rico nem nada do gênero, mas essas experiências que eu estou tendo, isso para mim é riqueza. Isso para mim é uma verdadeira riqueza, na verdade. Histórias, experiências, tudo isso sim conta muito. Então, quanto mais você conseguir se colocar em rota para que isso aconteça, o que isso implica? Você tem um trabalho que te dá essa posição, um trabalho que você consiga ganhar em dólar, talvez. Você ter conexões, networking, de gente que faz coisas que você quer fazer. E também, caso você queira dar um passo a mais, fazer o que a gente está fazendo, nós temos a nossa comunidade Biglobal, que tem todo um passo a passo para você estudar tanto sozinho. Nós temos a nossa comunidade, onde você vai ter contato comigo, com o André, com pessoas de outros países lá dentro da comunidade também. E aos pouquinhos, e essa é uma promessa que eu faço para todo mundo que está escutando, e também eu já falei isso para o pessoal lá da comunidade, muito em breve vou começar a trazer estrangeiros para dentro da comunidade. A gente vai começar a falar só inglês lá. E não importa se você não fala inglês ainda, nós temos um lugar lá para você, nós temos todo o passo a passo de como você pode aprender inglês. Então, assim, a nossa comunidade Be Global é um negócio realmente que vai revolucionar os próximos anos aqui, porque é isso, né? A gente é skin in the game. Então, assim, 10 anos estudando sozinho, tentando fazer ciência, tentando entender como o cérebro aprende, e aqui estamos fazendo ciência da linguagem toda segunda-feira
aqui no Moonlab.ciência. Fechou, pessoal? André, considerações finais? Qual que é o próximo passo aí essa experiência toda, essa experiência poliglota que você está passando, experiência global, né? Que você está tendo aí. Para onde eu vou? Você quer dizer o que eu quero? Qual que é o próximo objetivo que eu estou visualizando? Não precisa ser um objetivo assim, um passo grande. Um pequeno passo, o próximo pequeno passo. Primeiro de tudo, a prioridade para mim agora é gravar esses conteúdos para a galera, né? De comigo conversando com pessoas na rua. Só preciso encontrar uma cobaia aqui, porque sozinho é difícil, né? Mas assim, alguém para me gravar de longe conversando com o estrangeiro ali, eu boto o microfonezinho e tal, e é isso. É alguém para gravar essas interações. Esse é o próximo passo. E depois também o que eu quero fazer é transformar, é deixar mais claro esse estilo de vida globalizado, porque as pessoas, elas me veem aqui fazendo essas coisas, elas acham tão, parece quase, elas me olham quase como se eu fosse um alien, sabe, por eu saber outros idiomas e tudo. E para mim, pessoal, novamente é sempre o estilo de vida. Eu não fiz nada de extraordinário, senão o simples repetido vezes o suficiente. Basicamente isso. Então, assim, o próximo passo é deixar cada vez mais claro isso, que a gente precisa ter esse estilo de vida globalizado, de fazer parte dessa sociedade global, de interagir com pessoas de outras culturas, de aprender, de seek discomfort, de procurar desconforto, esse desconforto que vai fazer com que a gente continue em movimento, fazer com que a gente cresça e busque novas oportunidades e tudo. Eu acho que, assim, esse é o caminho para onde a gente está seguindo. E, assim, nesse momento estou em Florianópolis. Talvez no próximo episódio eu esteja no Peru, talvez eu esteja no Rio, talvez eu esteja na Tailândia, talvez não sei. O que importa é que agora eu vou carregar junto com vocês, na minha mala, quase que literalmente, na minha mochila, vou levar a gente para muitos lugares aí no mundo, conhecer muitos lugares, muitas culturas, muita gente diferente. Quero trazer entrevistas aqui para o Moonlab também. Então, assim, agora estamos oficialmente on the road. Então, a gente não tem mais um cenário fixo. No próximo episódio também a gente vai estar tentando trazer aí, a gente vai tentar trazer aí a câmera do André para a gente voltar até essa. Vai dar certo. Vai dar certo, vai dar certo. No mais é isso, eu acho. Fechou, pessoal? Então, vejo vocês segunda-feira que vem, 11 horas da manhã. Participem da nossa comunidade Be Global, acessando aqui o link da descrição ou o QR Code. Vejo vocês semana que vem. Até mais. Até mais, gente. Tchau, tchau. Um abraço.